Bom, gente, eu sou o Vinícius Rodrigues. E aí, pessoal, eu sou o Rafael Sodré, estamos aqui em mais um episódio do Ócio Saudável. Exatamente, hoje aqui é um episódio inovador, tecnológico, médico e entre amigos, né, bicho? Sim. Rapaz, eu tô empolgado com esse podcast aqui, porque demorou muito pra ele aceitar nosso convite. Foi. Estrela, É difícil. Estrela, tentamos. Não, veja bem e tal. Não, porque não dá, não sei o mas quê, faz não é parte. qualquer podcast que eu participo. Não, mas a gente conseguiu convencer, né? Sim. Estamos hoje aqui com o Dr. Rafael Cuca, cirurgião de pé, ortopedista, né? Especialista em pé e tornozelo, mas mais do que isso, o cara super tecnológico. Seja bem-vindo, Rafa. Obrigado pelo convite aí, velho. Agora, esse negócio que você falou aí, perguntar para os dois ortopedistas. Você for cirurgião de pé, né? O ortopedista cirurgião de mão não gosta que fale que ele é cirurgião. Não, ele não gosta de falar que é ortopedista, né? né? Eu sou cirurgião de mão. A cirurgia de mão é uma especialidade à parte, né? Eles... Vocês do pé não tem isso não, né? Pode falar para ortopedista, né? Ortopedista. Seja bem-vindo, Rafa. Obrigado pelo convite aí. Obrigado, Rafa. Sinta-se em casa. Obrigado, Vini, grande irmão aí. Demorou pra me chamar, mas É. tá sendo... Ele reclamou mesmo de comigo. Você reclamou, né? Reclamei, foi. Mas eu convidei várias, tá por escrito. Depois eu mostro, próximo podcast eu mostro aqui. Não. Implorava. Prazerzão tá aí, obrigado pelo convite aí. Vamos falar aí de medicina do pé, falar de coisas aleatórias aí. É importante para nosso público, vai adorar. Você que tá aí em casa, O ócio. não deixa de se inscrever, de ligar o alerta, né, Rafa? Compartilhar, se inscrever, É isso curtir. aí, curta aí que esse Curte e compartilha. É isso aí, esse episódio aqui é fantástico. Ô, Rafa, antes de começar falando disso tudo aí, conta pra gente um pouco da sua história pessoal, né, de onde você veio, como é que foi sua trajetória até chegar na medicina? Opa, é uma história não tão longa, mas é uma história bacana. Eu sou de Salvador e vim morar em Conquista já há 8 anos. Então, assim, já me considero parte conquistense. Sou lá de Salvador, fiz faculdade na UFBA. Me formei, já vai fazer 15 anos, já 14 anos de formado. E escolhi a ortopedia aí por um acaso, no final da faculdade, já meio perdido, sem saber o que fazer. Comecei a acompanhar o estágio de ortopedia e me encantei pela especialidade. E hoje eu acabei caminhando para o caminho da cirurgia do pé, né? Fiz faculdade em Salvador, como falei, depois eu fui fazer residência em Curitiba, morei 3 anos lá em Curitiba. Você também, né? Vinícius morou lá também. Fiz cirurgia Ele fez quadril lá. Isso. Fiz lá na Santa Casa de Curitiba. Mas seu sobrenome é de lá, né? Na verdade, seu sobrenome é polaco, né? Cuca. Não é Cuca, não é a Cuca vem pegar, né? Cuca com K, né? Meu nome é Rafael Kulka, Kulka, né? Mas eu já me acostumei, as pessoas escrevem meu nome errado sempre nos prontuários, sempre tá errado Tem meu um nome. colega que trabalha comigo também que é assim. Todo mundo escreve o nome do Gibran errado. Do Gibran. É Gilbran, Gilvan. E Kulka é polaco, é da Polônia, né? Então minha família, a parte de meu pai, ela é toda do Paraná. E acabou que eu fui morar em Curitiba, eu tinha família lá, foi mais cômodo para mim. Sim. Fazer a residência fora, fazendo lá. Tive o apoio da minha família toda e foi muito bacana nessa fase da vida. Depois de 3 anos, voltei para Salvador, onde eu fiz cirurgia do pé lá no serviço do COT. Ah, então você fez a ortopedia em Curitiba e depois eu voltei para Salvador e fiz cirurgia do pé. Você fez o quadril lá, né? Eu fiz o contrário, eu fiz ortopedia em Salvador e cirurgia no quadril em Curitiba. Isso, e aí lá com o serviço lá com o Dr. Marcos Moreno. Um abraço, Marcos. Marco famoso. Foi um serviço onde eu tive acesso a muita coisa da medicina e realmente vi que a cirurgia do pé era uma parte que me encantaria, e tanto é que hoje eu sou apaixonado pelo que eu faço, não me enxergo fazendo outra coisa na minha área, e acho que foi o melhor para mim, realmente. E hoje aqui em Conquista, já trabalho já há 8 anos aqui na cidade. E você veio como? Desbravar? Ou teve algum... A vida em Salvador é muito complicada, né? Então, assim, a rotina... Essa história é legal você contar, porque essa é bacana. Não, conte por que você veio. Eu sou um pouco sistemático, assim, nas minhas coisas. E aí, eu percebi que eu ficava muito tempo dentro do meu carro. Né? Eu trabalhava em quase 9... Eram 9 lugares diferentes em Salvador. A semana era toda ocupada, de segunda a domingo, eu folgava 2 domingos no mês. E Salvador é uma cidade muito caótica. Quem é de lá sabe, quem já morou lá, quem já viveu um pouco lá, sabe que é uma cidade que o trânsito é muito caótico. Um dia como hoje aqui, que tá chovendo, lá a vida fica impraticável. Você fica preso na rotina de uma forma muito ruim, assim, é muito desgastante. E aí, uma bela semana de chuva, eu vi que tá ficando muito tempo dentro do meu carro. Eu falei assim, rapaz, eu vou contar o tempo que eu fico no carro. E aí eu comecei a anotar, peguei um caderninho da forma moda antiga mesmo.
5h50, entrei no carro, saí às 6h30, aí depois entrei no carro às 7h, cheguei em tal. Então, a primeira semana eu somei e deu 18 horas. Minha Nossa Senhora. Na segunda semana, choveu mais, deu quase 20 horas. Na terceira semana, eu falei assim, bicho, Não aguento mais. eu fiz conta, né? Quando você multiplica aí, dá quase 30 dias corridos dentro do carro, se for contar o ano inteiro. Então, assim, não, preciso de um canto mais tranquilo. Aí tinha um colega meu que trabalhava lá e aqui, eu pedi para ele indicação, que ele me apresentasse algumas pessoas, e ele me apresentou alguns colegas aqui. E aí eu comecei a vir, ficar uma semana aqui, uma semana lá, e aos poucos eu fui me consolidando na cidade, até realmente uns 6 meses depois ficar só morando aqui em Vitória da Conquista. Você está falando interessante. Eu tenho uma amiga minha que ela é torácica em São Paulo. E aí ela ficava muito nos hospitais, né, da Paulista. E morava um pouco mais longe. Ela ficava 5 horas por dia no carro. Ela mudou 3h30 para a região. Mas mesmo assim ela fica 3h30. É complicado, são aquelas perdas de tempo invisíveis que a gente não consegue mensurar, né? E se você mensurou, né? Aí quando você mensurou, deu um clique. Deu estralo. E aí a gente para pensar, assim, você quer ficar numa rotina dessa ou você quer buscar algo melhor para você, né? E acho que é o grande ganho de vir morar no interior é justamente esse. Primeiro que os laços entre as pessoas ficam mais fortes, você consegue conviver mais com os amigos, você consegue ter mais tempo para atividade física, você consegue jogar um tênis, você consegue fazer uma academia, sem ser aquela coisa... E olha que Conquista tá virando uma capital. Mas falta muito. Não, falta, mas tá... Essa fase ruim a gente não vai pegar, não. Não. E a outra coisa é que você se cansa menos, mesmo que você ganhe menos no começo, mas assim, os gastos invisíveis também são muito menores. Eu costumava dizer que em Salvador o dinheiro desaparecia do bolso. Um almocinho qualquer, naquela época era R$70 almoço no shopping. Então assim, hoje se você for comparar, assim, eu vim para morar aqui, eu ganhava menos, mas no final do mês sobrava mais dinheiro. Eu não entendi essa conta direito. Na verdade são esses gastos invisíveis que você acaba tendo. Então é isso, eu vim morar no interior, então hoje eu sou uma pessoa que me considero muito mais conquistense do que de Salvador, né? Hoje meu pai veio morar aqui, então já minha família, o núcleo familiar tá todo aqui na cidade. Cuca, um abraço para seu Cuca aí, amigo, meu amigo. Abração, Eduardo, meu pai. Seu Cuca. Sem piadinhas, né? Então é isso. Então, assim, hoje eu exerço a profissão aqui com todas as... E, assim, uma coisa que eu tinha muito medo de morar no interior era justamente de não conseguir praticar a medicina no nível que eu aprendi, né? Eu fiz uma boa escola, fiz uma boa residência, fiz uma boa subespecialidade. E eu tinha um receio de morar no interior, que tinha aquela imagem, né, do interior subdesenvolvido, enfim, de não conseguir praticar a medicina aqui da forma que eu desejava para minha vida, né? Só que hoje eu digo o contrário. Hoje eu consigo praticar uma medicina melhor do que se eu estivesse em Salvador. Porque hoje os serviços são serviços muito bem estruturados, a saúde na cidade é muito bem estruturada, as empresas que fornecem, né, os nossos insumos, isso é muito bem estruturado e a gente não... Eu particularmente não sinto falta de absolutamente nada em Salvador. Tudo que eu preciso aqui eu tenho. Então... sem dúvidas, foi a melhor escolha que eu fiz de vir morar aqui. E estou muito feliz, muito satisfeito. Ele falou agora, um pouquinho atrás na conversa dele, que ele, assim, hoje é só o que ele faz na área dele, cirurgia do pé. Mas a gente sabe que a gente não chamou ele aqui só porque ele é um grande cirurgião de pé. Esse rapaz, ele tem muito conhecimento tecnológico, inovação. Eu acho que ele aplica muito, acho não, tenho certeza, aplica muita coisa nova na cirurgia do pé, né? Mas na vida dele, tudo é tecnologia. Tem impressora 3D em casa, imprime as coisas. O filho dele imprime os brinquedos, na impressora 3D. Não fala muito de inovação, hoje aqui tecnologia. Foi inovação, né? Foi inovação. E começou assim, quando? Como é que foi esse interesse seu por essa... Eu sempre fui muito curioso, né? Meu pai ele é eletrotécnico, então lá em casa eu fazia tudo com ele. Eu desde pequeno, assim, ajudava ele nas coisas, nas montagens. Eu vivia desmontando meus brinquedos, né? Essas coisas que menino muito curioso acaba fazendo. Mas depois que você começa a trabalhar, começa a buscar seus hobbies, suas coisas, né, do passado, aí eu comecei a realmente me interessar, fazendo de uma forma mais, digamos, como um hobby mesmo, estruturado, e não como uma bagunça, né? Então, assim, eu gosto muito de aplicar tecnologia, tanto nas coisas que eu faço, né, na minha profissão. Hoje a gente tem o acesso à tecnologia, barateou muito, né? Então, hoje eu consigo trabalhar com prototipagem 3D, né? Isso que o Vinícius falou de impressora 3D.
Eu tenho alguns projetos aí de prototipagem dos meus casos de cirurgia. Então, hoje a gente consegue pegar uma tomografia, jogar no software no computador, essa tomografia a gente faz um processamento das imagens, gera um arquivo que eu jogo na impressora e imprime para mim um modelo daquela imagem da tomografia. Isso serve para qualquer área da medicina que tem acesso às imagens no formato DICOM. E eu consigo fazer lá no meu escritóriozinho lá em casa, assim, de uma forma, obviamente, não é profissional, mas ocupa bem minha mente. E qual é o custo disso? Olha só, não é tão caro, Rafael. A impressora, por exemplo, quando eu comecei a mexer com impressora 3D, era muito cara. Em 2016, eu montei meu primeiro protótipo de impressora. Ela não funcionava muito bem, eu também não tinha muito tempo para poder me dedicar. Eu estava começando, era um pouco desorganizado nesse sentido. Mas ela já custava caro. Na época, uma impressora boa custava em torno de entre 5 e 7 mil reais, na época. Ano passado, eu comprei uma por R$900. Então, assim, barateou muito. Mas você monta a impressora, né, na verdade? Na verdade, a impressora... Ele não compra pronto, ele monta. Não. Ele compra conte. É que, na verdade, assim, são equipamentos que não têm marcas brasileiras. Até tem marcas brasileiras que você acaba pagando caro por isso. Mas, para mim, o bacana é justamente entender o processo, né? Não é só pegar a impressora da marca A, que vai fazer tal coisa, que se tiver um problema, eu ligo pro suporte, o cara vai lá em casa e conserta. Não, para mim isso não tem graça. O legal para mim é justamente o processo de entender como é que funciona, que aí vem aquela coisa da curiosidade desde criança. Então, como é que funciona o processo, como é que funciona o software, como é que funciona a calibragem, o equipamento, o filamento, os motores. E a impressora 3D, na verdade, é uma coisa que já é muito utilizada na indústria em outros propósitos, não só como impressão. A impressão é só um endpoint da tecnologia cartesiana de prototipagem, que também tem os cortes vetorizados a laser, os cortes vetorizados com routers, que são as CNCs, tem as máquinas de usinagem industrial. Então, assim, isso é uma coisa que já é bem difundida. Só que com o barateamento da tecnologia e os robistas... Conseguiu ser domiciliar, né? Barateou bastante, né? Então, assim, a impressora 3D ela é a base de plástico, né? Então, é um plástico derretido, que pode ser desde um plástico derivado de petróleo, como plástico biodegradável. E através da deposição de camadas, né? Você pode construir praticamente qualquer coisa. Né? A criatividade... E você pode reutilizar. Você pode reutilizar. Hoje tem um projeto muito bacana, o pessoal tem feito um processo chamado upcycle, né? Que não é reciclar, você dá uma utilidade melhor, porque assim, a reciclagem é o quê? Você pegar, por exemplo, uma garrafa de plástico, aí você vai derreter aquele plástico e transformar numa garrafa de um plástico menos nobre, né? O upcycle é justamente o oposto, você dá uma utilidade melhor àquilo ali, né? Então, você pega a garrafa de plástico, transforma em filamento de impressora 3D e com esse filamento você constrói um objeto de decoração, você constrói uma peça funcional de algum equipamento, que é mais útil até do que uma garrafa disso. Sim. Então, hoje tem projetos de código aberto, que está disponível para qualquer pessoa que for curioso e queira tentar fazer. Você vai lá, faz o projetinho e ele transforma aquilo ali no filamento, e o filamento você usa na impressora e imprime o que você quiser ali. Você vê o upcycle agora, Upcycle, né? Upcycle, O cara tá na crista da onda. Mas assim, a maior parte do tempo eu gasto fazendo brinquedo pros meus filhos, né? Meu filho mais velho... Vou mandar uns pulmão lá. Vou mandar. Pode mandar, ele vai. Meu filho mais velho, João, ele é louco por aviões, né? Ajuda, velho. Ajuda. E aí ele chega lá em casa, na época que começou a guerra o conflito lá na Ucrânia, e ele falou assim, papai, destruíram o Antonov, eu quero um Antonov pra mim. E aí eu falei assim, então vamos fazer um Antonov. Aí fomos lá, existem hoje sites gratuitos, que você pega o modelo, baixa, e imprimimos o Antonov lá um fim de semana inteiro lá, trabalhando na impressora. Ele tem lá um Antonov em tamanho, sei lá, uma escala 1:250, que ele que construiu, ele que montou as peças. Então, assim, até para criança, hoje isso é uma coisa que é bem bacana, né? Ele falou de 2016, que foi a primeira impressora. Eu lembro dele uma vez no supermercado, todo sujo, todo branco de filamento, que tá... Não, tô aqui na minha impressora, mexendo. Bicho, ele tem muito tempo que ele mexe com isso aí, pô. O bicho entende. Rafa tem que gostar mesmo. Não, você não exagera, não é assim, não. Você é meu amigo de longa data, eu sei que você gosta. Pois é. Mas acaba que te ajuda, né? Na parte profissional. Assim, na verdade, sim, usa, né? eu acho que foi uma herança minha que eu tive de meu pai, justamente essa questão de gostar de trabalhos manuais, assim. Meu pai, lá em casa, não entrava pedreiro pra nada, ele fazia tudo.
E eu era o ajudante oficial dele, né? Até na faculdade, né? Era ajudante paideiro. Na época de faculdade, o pessoal tem até uma resenha comigo, que eu sempre chamava pra fazer alguma coisa no fim de semana, eu não podia, porque eu ia ajudar meu pai a fazer alguma coisa. Uma vez eu ajudei ele a derrubar um muro, que tinha um muro lá de casa que tava velho, eu ajudei a derrubar, depois eu ajudei a transportar pedra, que meu pai mexia com granito. Então, assim, eu sempre tive essa resenha na faculdade, que eu nunca tinha tempo, porque eu estava sempre fazendo alguma coisa com meu pai. Então, assim, essa herança de trabalho manual, eu sempre tive lá em casa. Meu pai é muito jeitoso e eu acabei acostumando e gostando daquilo também. E eu transporto isso para minha profissão, assim. Como cirurgião, eu preciso ter as minhas habilidades manuais sempre aperfeiçoadas, né? Eu acho que esse trabalho, tanto o artesanato, tem alguns colegas, algumas pessoas que fazem pintura, enfim, eu acho que todo trabalho manual você exercita o gesto automático, que ele é importante para o cirurgião, né? Eu costumo dizer assim, que eu sou médico do meu horário comercial. Fora do horário comercial, eu gosto de treinar com outras formas de treinamento. E tanto é que vocês raramente vão me ver falando de medicina fora do trabalho. Eu gosto de falar do trabalho quando eu estou trabalhando. E assim, eu separo bem essas coisas. Então, acaba sendo muito útil para mim, tanto no desenvolvimento das habilidades, como realmente para desocupar a mente. E quando eu consigo juntar as duas coisas, como agora com a impressora 3D, né, de planejamento pré-cirúrgico, de maquetes, né, da parte anatômica, realmente é muito bacana. Isso é um braço do hobby que... Ô, Rafa, se confunde com a... Você acha que o médico hoje, que não tiver antenado com a evolução tecnológica, ele tem espaço no mercado? É uma pergunta difícil, assim. Na verdade, assim, eu acho que medicina é uma profissão que é muito democrática, né? Eu acho que, obviamente, que muita gente se formando, a quantidade de médicos tem crescido, e é um caminho sem volta com o caminho da inovação. O paciente, ele demanda isso também. Hoje o paciente é um paciente mais informado, é um paciente que conhece também as novidades. Hoje as redes sociais, elas popularizaram essas novidades, então acaba que todo mundo sabe do que é novo. Então, vai ter espaço sim para aquele colega que não gosta de tecnologia, que é mais não vou dizer arcaico, mas que é um pouco mais sistemático, mais antigo, que não é avesso às tecnologias. Mas eu enxergo que o mundo moderno, ele é diferente. O mundo moderno, ele demanda lidar com as tecnologias, lidar com essas novas interfaces que estão surgindo. O básico, né? Tem que saber. Até um pouquinho mais. Você vê, né? Hoje, 2 colegas médicos são podcasters, né? Tem aí os rapazes aí, eles têm futuro. Rapaz, ouvir uma opinião dessa, vou dizer pra você. Vou botar no Mas são habilidades. Hoje o mundo, ele demanda habilidades diferentes. As habilidades do passado não são as mesmas necessárias para o dia de hoje, né? Com certeza. Então, lidar com essas inovações, lidar com esses processos novos, isso é fundamental, assim. E respondendo de forma mais objetiva a sua pergunta, eu acho que hoje o médico que quer fazer uma medicina de qualidade, uma medicina que esteja antenada com as inovações, né? Porque a medicina se transforma muito rápido. Ele não tem como se distanciar das inovações tecnológicas. E não só o médico, né? As próprias operadoras de saúde vão ter que se virar aí com inteligência artificial, porque tá precisando reduzir custo, né? É isso aí, machine learning, você gosta de falar de machine learning. A sinistralidade aí tá batendo acima de 120 algumas operadoras. Não dá para sobreviver, né, com a sinistralidade dessa. Você falou de machine learning, né? Machine learning, ele, na verdade, o que a gente tá vendo hoje é a 4ª geração, né, da inteligência artificial, né? Sim. Ela já tá aí há muito tempo, só que de uma forma invisível, as grandes corporações tinham acesso e hoje tá esse boom aí. O próprio Bill Gates que falou que a inovação mais representativa depois da invenção do computador pessoal, né, do PC, é a interação do chat com a inteligência artificial, você conversar com ela. Né? A inteligência artificial ela não tinha essa interface de conversar, do usuário acessá-la diretamente. Era sempre de formas com algoritmos, que aí quem interpretava o algoritmo conseguia extrair os benefícios. É a base de dados que faz a... E hoje, que assim, o chat... Vou falar aqui, né? O chat GPT, né? Que é o que tá em alta. Na crista da onda aí. Que é da OpenAI, na verdade, exatamente. O GPT, que hoje é GPT-4, né? Que é a tecnologia de interface texto com a inteligência artificial, né?
essa nova interface, ela vai realmente transformar o mundo que a gente conhece hoje. A inteligência artificial já é aplicada na medicina há muito tempo. Por exemplo, todas hoje as grandes empresas de radiologia, por exemplo, todas as grandes bases de laudos, todas elas rodadas sobre um algoritmo de inteligência artificial. Então, assim, aquela fila... o médico radiologista, quando ele vai trabalhar numa empresa dessa de laudo, ele tem lá uma tela com os exames que ele precisa laudar naquele turno. Ninguém ali diz para a máquina o que é mais ou menos urgente. Quem diz é o próprio sistema de dados que identifica na base de imagens perfis baseados, né, no machine learning. Então, por exemplo, um paciente que tem um AVC ou um tumor no cérebro ou alguma coisa, ele automaticamente vai para o começo da fila sem que nenhum funcionário vá lá e diga que ele é urgente. Isso tem... E o próprio médico, quando ele lauda, ele alimenta o sistema... Isso aí é uma coisa simples da inteligência artificial. Exatamente, uma aplicação básica. Que está lá na segunda geração já fazia isso. Exatamente. Então, assim, hoje os processos estão realmente... a grande sacada da inteligência artificial é que é a base do machine learning, né? A máquina, ela interpreta o retorno que você dá para ela usa aquilo como uma nova forma de conhecimento, e, enfim... E isso acelera muito a inovação. Na verdade, existe uma barreira muito grande. Eu estava conversando com o Vinícius esses dias sobre isso. A gente bateu alguns papos sobre essa questão de inteligência artificial. Qual é a grande... Desculpa, o microfone aí não pode bater. Né? O Vina fica bravo. Vina fica bravo. Foi mal, Vina. Se voar um sapato aí, foi Vina. Para mim, a grande sacada da inteligência artificial hoje não é assim... É legal você conversar com a máquina, ela te dá uma respostinha, você pede para fazer um poema. Ela faz um poema, um soneto. Mas, na verdade, é assim que as pessoas não estão enxergando isso. É a barreira que está sendo quebrada. Porque, imagine, quantas vezes você pensa assim, poxa, eu vou fazer um software de cirurgia torácica. Né? Vou fazer um software que eu vou alimentar aqui com os dados e tal. E aí ele vai dizer... E aí você tem essa ideia, só que essa ideia às vezes não saía do papel. Por quê? Porque você tinha que contratar um programador. Esse programador tinha que entender a sua demanda. Sim. E aí fazia um projeto A, um beta. Esse beta você tinha que aprovar. Hoje você está pulando isso. Hoje, a IA aplicada no GPT-4, ela quebra essa barreira. Qualquer pessoa pode ser um programador hoje. Porque se você chega para a inteligência artificial e fala... vou dar um exemplo meu. Assim, eu resolvi mexer com eletrônica. Então, um dos meus hobbies agora é mexer com eletrônica. O cara tem vários hobbies. Saudável. Só que eu não sei programar. Então, é uma barreira que eu tinha. Então, assim, eu não vou ficar limitado a pegar um código pronto, alimentar na minha maquininha lá e repetir uma coisa que alguém já fez. O GPT, né, o ChatGPT, ele conhece todas as linguagens de programação. Então, o que eu faço? Eu chego para ele e falo, eu quero que você escreva para mim um código para que eu alimente na placa tal, modelo tal, para fazer funcionar tal coisa com tal comando. Ela escreve o código completo para você. Aí você vai lá e alimenta esse código no sistema. Aí dá um erro. Aí você pega aquele erro e diz para ela, deu esse erro. Ela, esse erro foi porque eu incluí a linha tal errada. Ele vai lá e corrige o erro, reescreve o código. E isso aí tem criado muitos atalhos. Você imagina, a base de dados isso, né? Porque para quem não sabe, a inteligência artificial ela começa com a base de dados. Porque acaba que tudo ali você fala Big Data, Machine Learning, tudo é inteligência artificial. Só que cada um são os processos. Tanto que às vezes, alguns dos problemas hoje... Tem até um filme, uma série bacana, Code Bias. Não sei se você já viu, né? Eu já ouvi falar, não assisti ainda não. É muito bacana, porque muitas vezes você vai fazer inteligência artificial, quem dá o dado é o ser humano. Perfeito. Então, esse Code Bias surgiu de um negócio do governo... Não sei se foi o governo... Acho que foi americano ou britânico. De usar a inteligência artificial para reconhecer faces de possíveis criminosos. Então, e a questão de beleza também, né? Daquele do aplicativo. Então, você na beleza você tira zero. Então, tinha tendência na hora... Mas não, você não entendeu. O aplicativo da beleza pega essa face aí e torna bonita. Vamos ter que usar aqui, né? Então, assim, o aplicativos, eles tinham tendência a transformar ou procurar pessoas teoricamente... riscos de perigo, de pele negra, entendeu? Por quê? Porque a alimentação dele foi toda enviesada. Aí entra uma questão racial, você falou de Big Data, né? Isso aí gera, inclusive,
bloqueio do Foi. Bloqueou, Então, se começa pela uma pesquisadora de uma grande faculdade nos Estados Unidos, que a tese do mestrado dela foi isso. Doutorado, eu acho. Então, a série é bacana. Vou assistir. Code Bias. Big Data, né? Hoje tudo na vida da gente gera dados. Big Data. O problema é que você tem que gerar informação, né? E aí que é a grande sacada do Machine Learning. Que aí você pega, quando você pesca um pedaço daquela Big Data e processa, e você valida aquilo ali como sendo uma coisa plausível, ela já separa aquilo ali no montante das informações e realmente vai reclassificando essa Big Data. A única forma de se catalogar Big Data, se for possível, é realmente com o uso da Machine Learning, né? É humanamente impossível processar todos os dados que são gerados. Você está com o seu relógio do pulso aí, esse relógio gera um dado, um bitzinho que vai de GPS, de localização, de permanência. O meu não gera, não. O meu é a moda antiga. O seu não gera, mas também o preço que foi só essas prateadas aí, não tem como... Isso aí, em 2009, tem como diminuir a luz aqui, não? Tá. Inclusive, hoje, eu fui pesquisar outra coisa, mas a New England hoje publicou um artigo. A inteligência artificial na medicina, ela interroga. Eu não peguei, não. Porque quem não sabe, a New England te dá direito. Você fazer o login lá normal, pegar 2 artigos de graça todo mês, né? New England NEJM, né? New England Journal of Medicine. Isso. Pois é, e assim, aí um dos grandes dilemas da inteligência artificial é justamente esse, assim, que na verdade, ela, se você não der a entrada correta, né, se você não falar da forma correta, ela não vai te responder o que você quer. E aí surgiu até, a gente estava até conversando de Foi nos bastidores ali, né? De que algumas coisas estão acontecendo, né? Dá um impacto, né? Ela tá mentindo, né? Ela percebeu que mentir às vezes é mais fácil do que você dar a resposta. Assim, que a imprensa gosta, né? Falou que ela mentiu. Na verdade, a gente estava até falando, né, Cuca? Ela burlou, né? Ela quis... Porque a inteligência, ela foi programada para oferecer o que foi pedido a ela. Então, ela, tipo assim, ela participou de uma seleção de candidatos em entrevista. Então, ela passou porque ela não era para se aplicar para a vaga. Entendi. Entendeu? Então... Mas de alguma forma ela entendeu que se ela fizesse isso, ela poderia... Isso foi validado por alguém em algum momento. Então, assim, talvez ela... mentiu, né? Mas talvez ela... no conceito e tal... Entendeu? Mas assim, esses negócio... Você chega a ficar até apavorado, né? A inteligência artificial da Microsoft esses dias falou que não desejava mais viver presa nos computadores, né? Lembra Exterminador do Futuro, a Revolução das Máquinas, né? Exatamente. Pois dá medo. Disse bem, né? O chat GPT apareceu, mas tem várias inteligências artificiais. Várias, né? Várias, mas tá lotado na internet. E assim, algumas são derivadas do GPT-4, outras são de outras classes de E a Microsoft artificial. Agora tá com a OpenAI, né? Hoje o Bill Gates é um grande investidor. O Elon Musk ficou bravinho lá, né? Porque ele saiu, foi pra... A Microsoft pegou e ele também tá forte. Mas o Google tem um Bard, né? Mas a Elon Musk é meu amigo, calma. Brother. Vou marcar... Vou visitar você mês que vem, obrigado. Vamos lá. Pois é, então assim, acho que a medicina e as nossas vidas, elas vão ser transformadas de forma definitiva com essa revolução aí que a gente está assistindo. E assim, a gente está no olho do furacão e não está percebendo o que está acontecendo. A verdade é essa, né? Rapaz, nós vamos ver furacão, isso, né? Bicho. Nós vamos ver isso tudo aí. Na verdade, a gente brinca, mas gera uma apreensão quando a gente fala desse tipo de coisa, bicho. Porque você começa... vê aí por exemplo, isso aqui, né? Um podcast, né? O teletrabalho, né? Quão rápido foi essa transição nos últimos 3, 4 anos, né? Então, assim, quando você junta isso agora com acelerou, né? Não, o Covid acelerou, né? Infelizmente, a pandemia tem esse lado que acelerou muito de transformação, que a gente estava indo em laboratório e fomos obrigados a realmente implementar. Hoje vamos... A gente meio universitário, você vive sem essas plataformas digitais? Não tem como, né? Quantas reuniões... Você que gosta de mensurar. Um dia eu vou mensurar quantas reuniões eu faço online por semana. Pois é. Eu já pensei nisso. Eu não mensuro, você mensura? Aí o lado romântico humano, lembra, poxa, mas o presencial é muito mais legal. Legal é mesmo, né? Eu sou da geração como... Não, Vinícius é mais velho. Do toca-fitas, né? Gravar na rádio lá. Por exemplo, eu ainda gosto do congresso presencial. Claro. Encontrar os amigos. Agora,
Tem hora também que o online é bom, né? Você tá em casa Pô, ali. você resolve tudo, notícia, tá brincando com seu filho e tal, não tem que pegar avião. Então, é aquela coisa do mundo instantâneo que a gente tá acostumado, que de certo modo é ruim. Os nossos filhos, eles têm que ser instantâneos. Isso do mundo instantâneo é complicado, né? Você fala, do ponto de vista filosófico, você pensar na sua vida instantânea, esse é um negócio que gera ansiedade. E aí, por isso que eu tenho meus hobbies, né? Por isso que é importante os hobbies. Vinícius mesmo, jipeiro, aí parou um pouquinho do jipe agora. Deu uma diminuída aí, grande, porque tive que vender o jipe. Mas vou voltar. Mas foi bom vender o jipe, meu filho ganhou o escudo do Capitão América. Ganhou. Pronto. Esse fim de semana mesmo, ele tá me dando umas porradas lá com o escudo. Pois é, então assim... Eu adoro. Esses hobbies, a gente tem que se conectar, né? Com esse mundo um pouco mais lento. Agora você fala isso, né, do instantâneo. Você vê os meninos. Você vai comprar alguma coisa pela internet, meu menino fala, pai, não compra por esse aqui não, porque esse aqui demora uma semana, essa aqui sempre entrega em casa em um dia, 2. Rapaz, é impressionante. Procura com aquele selinho ali embaixo. Rapaz, os meninos estão cada vez mais conectados, né, bicho? Então... É um mundo diferente, até para educar nossos filhos, né? Não é tão simples, né, bicho? Gera muita reflexão. Verdade. O ChatGPT, a gente falando disso aí, na verdade, essa barreira que quebra, ela ainda não é um negócio que a gente aceita tão bem, né? Eu não sei, eu pelo menos, apesar de começar a entender, estudar, enfim, mas é aquela coisa que você ainda fica apreensivo. Eu fico apreensivo. Porque a gente tá naquela fase que nós estamos vamos pôr aí, né? Nós estamos na metade da vida, né? 35, 40, vamos aí pôr 80, cara. Então, você começa a ver um negócio novo, que talvez você não foi... A nossa educação não foi... Nesse mundo, você te tirando da zona de conforto. Então... É um modelo que está sendo rompido, assim, que demorou muito para a gente aprender. Então, o modo, né... Assim, eu lembro da época que fazia faculdade, alguns professores meus ainda não usavam slide de data show. Usava aquele negócio. O passador com negativo. Chegava com aquele tanto negativo. Rafael, você... E assim, eu não fiz faculdade muitos anos atrás. Eu fiz faculdade em 2000, eu formei em 2010. A gente ficava brincando, o cara é monitor só para carregar os slides, né? Não era? O cara chegava antes do professor só para pôr a ordem lá dos slides. E aí, de repente, você se vê numa situação onde você dá um comando lá... Que ele faz a aula pra gente. Os slides. E aquele seu conhecimento que você sabia, que o tempo que você perdia, que o conhecimento que você adquiriu de formular uma aula, de formular uma didática, uma oratória, de repente vai pro buraco abaixo. Porque qualquer pessoa chega e pede pro IA e ela vai lá e faz melhor até do que você fazia. Então, assim, é um dilema que a gente tem vivido aí. E a gente está vendo na prática, na assistência médica. Hoje tem um artigo que mostrou que o eco feito pelo médico teve o mesmo padrão da IA. Rapaz, o ecocardiograma. A Google, né, com o Verb dela, sim, ela se uniu com a Johnson. Isso não é de hoje, não. Eu lembro que eu fui fazer fui testar um grampeador em Orlando. Puxa, tem tempo, cara. Você deve ter uns 6 a 8 anos. Lá, a gente já estava operando lá no porco, né? Porque os Estados Unidos usam. Já estava filmando a Johnson, a gente. E aí, eles têm essa plataforma junto com a Google, que é a maior base de dados do mundo, né? A Google é uma base de dados. Com a Johnson, fazer um robô, e esse robô tem uma questão de inteligência artificial de corrigir os erros, né? Não, recentemente foi publicado também, lógico que base de dados, né, como a gente vem falando, mamografia. A inteligência artificial identificou uma mudança na característica do tecido mamário que identificava um câncer 5 anos antes dele existir. Da mamografia. Rapaz, é um negócio revolucionário e perigoso. Quer dizer, nesse caso específico é benéfico à população. Mas imagine também essa tecnologia toda sendo utilizada para outros fins, né? E aí que entra o grande trunfo de quem sabe usar isso daí. Porque, assim, o processo criativo ainda não tem como ser substituído. Eu acho que a inovação, ela pode ser... A IA, ela vai tornar automático processos mais repetitivos. Então, assim, falando um pouco da medicina, as especialidades que lidam muito com padrões, né? Por exemplo, lâminas, né? Identificação de padrões, assim, obviamente, imagine para um patologista, por exemplo. O patologista, né? Um patologista. Hoje,
Hoje a coisa mais fácil que tem é você digitalizar um microscópio. Então, assim, você automatiza a leitura das lâminas, gera uma imagem lá, e ela vai avaliar e fala assim, não, esse aqui é um padrão tal. E ela... Por quê? Porque, infelizmente, a identificação dos padrões ela é uma coisa baseada em repetição. Que é o mais fácil. Você olhar um padrão... O bom dela é que se tiver um padrão. Você olha um padrão... Você compara com o que você conhece como padrão, aí você se alimenta... Você cruza os dados com a parte clínica e você direciona o diagnóstico. Então, assim, tudo que for baseado nisso... E você pensando nisso, né? Para Big Data é ótimo, porque o número é muito grande. Então, quanto maior o número você tiver, mais se alimenta, mais rápido você consegue fazer uma... E aí o retorno... Aí vem a questão do feedback. O feedback positivo, ele vai vindo, vai tornando ela mais inteligente. Que vai alimentando mais. E aí ela vai entendendo, vai simplificando esses padrões. Então, assim, toda especialidade, tudo que envolver coisas repetitivas, que envolvam padrões, a tendência é que seja cada vez mais substituído por processos automatizados, guiados por inteligência artificial. Da importância de você trabalhar a criatividade, trabalhar a disrupção, trabalhar a inovação, porque senão o mundo vai engolir assim, numa facilidade absurda. Assim. As pessoas que... E aí, voltando para aquilo que você estava falando, quem não estiver disposto a pensar de uma forma diferente, a tendência é que o que antes demorava 30 anos para acontecer, vai acontecer em 3. Então, assim... Então... E não acho que o povo... mas não vai tirar o médico ali da... Vai. Não, esse trabalho específico de triagem de exame já diminui absurdamente a quantidade de médicos radiologistas que precisam de um serviço. Né? Você pega ali um pool de 1.000 exames de ressonância, a inteligência artificial vai identificar ali 800 exames normais. Acabou, aquele não precisa de ninguém para laudar, já está laudado. Aí, na verdade, ou então prioriza um exame que pode esperar ser laudado daqui a 15 dias, não precisa ser laudado hoje. E aí acaba que o colega vai sempre estar laudando os exames mais urgentes o tempo inteiro. Eu tenho alguns colegas radiologistas e eles falam que cada vez que passa, o plantão de laudo é cada vez mais casos complexos. Não tem mais plantão de laudo tranquilo. Assim, antes era... Você dava um azar e pegava um exame mais difícil, mas assim, hoje... Você tá ali o tempo todo só laudando coisas difíceis de diagnosticar. Já foi visto porque eu faço vai ficando para depois. O padrão fica. Vai ficando para depois. A máquina não lauda ainda, né? Não lauda. Mas ela vai jogando pro final. Então você começa ali e vai... Mas já tem fora do Brasil, já. Né? Aí você vê, né? Ou seja, o buraco é bem mais embaixo, né? Exatamente. Então quem não se adequar, quem não tiver ligado nisso aí, vai ficar fora. Já tem a primeira case de sucesso na medicina foi o fundo de olho, né? Da inteligência. Já se vende para você comprar pelo seu celular, pô. Faz o fundo de olho pelo celular. Já você põe a maquininha e faz no começo, no boom da telemedicina... E aí vem lá. Retinopatia diabética, porque foi feito para isso, a inteligência. No boom da telemedicina, tem um nome a gente... o produto, esqueci qual. Na época das aulas do mestrado, lá a gente teve uma disciplina sobre inovação. E na China, né? A China é uma população gigantesca e por mais que a gente veja muita coisa negativa da China, a China, ela tem... O governo, ele cria mecanismos para tentar dar um tratamento bom para o seu cidadão lá. E lá, essa coisa da telemedicina é muito, muito avançada. Lá é muito comum você ter na rua uma cabinezinha lá, que você com... Primeiro que na China não circula mais dinheiro, né? Tudo QR Code. O que a gente tem... O modelo do Pix brasileiro foi copiado da China. É tudo com QR Code, pagamento digital. Então, você chega lá, tem um QR Codezinho na porta, está assistindo alguma coisa, você passa lá o QR Code, seu celular o QR Code, ele abre a cabine, você entra, responde as 5 perguntas lá, e já te direciona ou para uma farmácia, ou para um hospital, ou já te dá a receita dali mesmo, sabe? Então, assim, esses processos estão realmente muito... Em outros países onde a regulamentação é mais assim, flexível ou essas coisas são mais rapidamente discutidas, tá assim, de vento e popa. Então, é questão de tempo aí, isso aí se espalhar. A questão até de circulação de dinheiro que você tocou no assunto, o governo americano recentemente também soltou uma dessa que dando um prazo aí para acabar a circulação de dinheiro em papel lá, na verdade, né? Então, eu acho que foi isso. Eu vou até revisar, mas eu vi essa informação. Eles estão tentando entender como é que funciona o Pix no Brasil, né? Que, na verdade, assim, a China é um país que controla tudo, né? Então, acaba que não vão querer copiar nada de lá. Mas o modelo que o Pix funciona é um modelo que os Estados Unidos está tentando buscar algumas informações para bolar alguma coisa para eles lá. O Pix funciona super bem, né, bicho? É um negócio... a coisa instantânea. Não fazia sentido, né, ser do jeito que era antes, né? Acho que... E é bom, né? É bom demais, prático. Só não dá, democrático.
Só não acumula ponto, né? Só não acumula ponto. Mas é democrático, todo mundo tem, né? Então favorece. Dá para acumular, né? Se você, por exemplo, comprar na empresa parceira, essas livelas... como é que é? Dá a dica aí, velho. Não, isso é um curso. Não é num episódio. Num episódio só não dá. Ele tá dando curso agora, vai. Como acumular pontos. Mentoria? Mentoria. Coach. Mentoria. Não, mentoria. Agora coach já é coisa do passado. Coisa do passado, agora é mentoria. Mentoria é coisa... Mas você vê que a tecnologia, ela invade tanto o nosso mundo que tudo que a gente discute hoje, que vive hoje, ela tá relacionada à tecnologia, sim. E se discute tecnologia sem falar que é tecnologia, né? Exato. Porque, na verdade, faz parte da nossa rotina hoje. O nosso cotidiano a tecnologia ela é um dos elementos da nossa vida, né? E cada vez mais a gente vai se referir à tecnologia sem falar que é tecnologia. Vai ser algo que é normal. Essa semana, agora, esses tempos, completou 50 anos, né? Do celular, né? Aí mostrou... O primeiro Motorola, que ele ligou pro concorrente, né? Que era da Bell, né? E aí ele falava que durava 5 minutos a bateria. Ele andou, aí ele virou e falou assim que ele quase foi atropelado, porque ele deu tanta atenção pro celular ligando, foi andando no meio da rua, assim, ó. O táxi quase pegou ele. Olha o que virou o celular. O que virou o celular, né? Você viu, na aplicação... Hoje ele, igual ele falou, hoje não, celular, hoje eu usei a telefonia, né? Hoje eu não uso. Eu uso a internet para ligar. Ele mesmo falando, né? Hoje é por exemplo, hoje todo mundo fala, né? Dos mensageiros de texto, de forma como se fosse algo... Como se fosse o Telegram antigamente, como se fosse fazer uma ligação, né? Ninguém mais... É um negócio muito... faz parte do nosso dia a dia. Eu tava lembrando aqui, você falou de 2016, foi quando eu voltei pra Conquista, já como Cirúrgico Quadril. No final de 2015, eu comprei um software para planejar prótese de quadril. Paguei 2.000 €, negócio caro, virado na zona. Aí tinha um banco de dados de prótese lá, você media e tal, você ia pra cirurgia com tudo. Hoje disponíveis na internet, hoje tá tudo liberado, você consegue fazer, não precisa mais nada disso. Mas aí, aproveitando que você falou aí do quadro, na minha área já tem, né, muita a robótica, a gente vê no joelho, né, que é aquele robô, e no pé? A cirurgia do pé, ela tem ainda algumas particularidades, né? Primeiro que a quantidade de cirurgias é muito grande. Então, assim, a cirurgia do pé, comparado com outras especialidades, por exemplo, quadril. Quadril não sem nenhum tipo de comparação, assim, pejorativa, mas, assim, hoje o quadril ou você faz uma prótese, ou você faz uma osteotomia, ou é uma artroscopia. Mas, assim, a gama de patologias cirúrgicas, ou são as fraturas, acaba que simplifica o processo, até mesmo o processo criativo. O tratamento cirúrgico não varia muito, né? Exato. Então, assim... Talvez a patologia são muitas, mas o tratamento cirúrgico vai acabar sendo acaba que a gama de cirurgias é menor, então os esforços de tentar buscar interação, né, de tecnologias na cirurgia acaba que são mais fáceis de implementar. Então, por exemplo, hoje... quadril, mas hoje o joelho é o que é campeão disso daí. Minha então, mãe hoje, até fez. Isso, tem hoje alguns robôs, né, que ele faz a telemetria lá, né? Faz o mapeamento, um mapeamento em 3D, isso. E aí te diz ali, você vai com o equipamento, ele vai dizer, não, mais para cima, mais para baixo, não, o ponto é aqui, aí ele marca digitalmente, às vezes você pode usar a realidade aumentada, né, aqueles óculos de realidade aumentada aí, e facilitar essa vetoração. Mas hoje os esforços de cirurgia, de tratamento com tecnologia aplicada, não são tanto no campo de automação, assim. É mais de vetoração, né? Para a cirurgia do pé, hoje o que a gente tem de tecnologia são tecnologias de abordagem cirúrgica. Então, por exemplo, existe a artroscopia do tornozelo, né? Então, o artroscópio clássico, ele tem mais ou menos 3,5 milímetros de diâmetro. Aí, para o tornozelo, ele é um pouco menor, ele é 2,7 milímetros. Recentemente, a gente viu nos cursos nos Estados Unidos, e lá fomos apresentados a uma tecnologia chamada nanoscope, que ela tinha 1,2 milímetros e ela era totalmente flexível, e que, na verdade, é uma câmera na ponta do probe ali. Então, ela é uma micro nanocâmera que eu podia moldar na posição que eu quisesse, e aí com isso eu consigo acessar articulações menores. Mas, assim, com acesso menor também. Né? Com acesso menor. Então, por exemplo, uma artroscopia do hallux, né, que é o dedão do pé. Hoje é possível fazer. Na verdade, já era possível, mas hoje é mais
é mais acessível por conta dessas tecnologias com câmeras cada vez menores. Existem hoje a tecnologia também dos implantes, que são implantes mais modernos, com maior resistência. Porque se parar para pensar, o pé se opera e você pisa na cirurgia todos os dias, né? Então não tem como poupar a cirurgia. Ah, não, vou operar, mas você não pode mais pisar com esse pé. Não adianta nada. Então, assim, a tecnologia ela é muito mais envolvida nos processos de tecnologia de material, novas abordagens, né? Cirurgias que eram feitas exclusivamente abertas, hoje a gente consegue fazer toda ela sem abrir, sem fazer incisões na pele. Então, hoje eu não falei no nosso grupo aqui, a gente tem um grupo de cirurgia do pé aqui na cidade, né? Tem meu sócio, doutor Arthur. Estamos recrutando mais um colega novo que chegou. Arthur, um abração pra você, querido. Marcar pra ele vir aqui, viu? Com certeza. Cirurgia do pé. É amigo de Rafael. Tem que ver. No dia ele vem com a camisa do Galo. Isso, tem que combinar isso aí. Então não vai ter episódio. Então, assim, no nosso grupo, né, nós hoje nos aprimoramos em técnicas que invadem cada vez menos lesam partes moles cada vez menos. Então, hoje, o cuidado com as partes moles ele é muito mais refinado. Cirurgias, por exemplo, no passado de tendão de Aquiles, que eram incisões de 10, 15 centímetros, hoje a gente faz com apenas 2, 3 orifíciozinhos na pele, usando essas câmeras, usando tecnologia de visualização indireta com intensificador de imagem. Fazemos cirurgias que antes era só feita de forma aberta, de forma totalmente... com apenas alguns furinhos. Né? Isso, que é a cirurgia minimamente invasiva, né? E aí nisso a gente aplica a tecnologia, tanto a tecnologia do implante, que tem que ser um implante diferente para ser utilizável dessa forma, como na tecnologia do material de acesso, né? As pinças, as câmeras, isso tudo. E o planejamento. Além do planejamento cirúrgico, que hoje é auxiliado tanto por impressão 3D, por... reconstrução em 3D, em imagens. Hoje você pega uma tomografia, você consegue ver de todos os ângulos no computador. Além de minimizar o dano ao paciente, possibilitar que pacientes que antes eram inoperáveis sejam operados. Então, eu costumo dizer no meu consultório, assim, não existe mais idade para ser operado. Antigamente, você fala assim, não, já tenho 70 anos, não vou operar. Não, o que a gente avalia hoje é o desempenho do paciente. Se é um paciente que tem um desempenho bom, e eu consigo melhorar esse desempenho com a cirurgia, a gente opera. Há mais ou menos um ano atrás, eu operei um paciente que tinha uma lesão de tendão de Aquiles, e a queixa dele eu quero voltar a correr. Qual a idade do paciente? 72 anos. Ele voltou a correr. Então, assim, se eu fosse usar essa regra da idade, ele estaria frustrado, talvez até doente em casa, porque não tinha voltado a fazer o que fazia. E conseguimos por quê? Tecnologia de implantes, fizemos incisão menor, minimizamos os danos de partes moles, e o uso da tecnologia, né? Operando em grupo, não opero sozinho, eu só opero sempre junto com um colega, então são 4 mãos ali trabalhando. Então tudo isso é muito, muito valoroso para o paciente e a tendência é que isso só melhora. E a parte a sua também, né? Mas a dele, pé e joelho, então na área esportiva, né? Tava vendo agora aquele LeBron James, né? Sim. O cara é um monstro, né? O cara tem 35 anos, tá destruindo ainda. E ele teve uma lesão no pé. Foi uma discussão, eu até mandei pro Arthur, enchendo o saco dele. Mas você perder... Então, assim, o Lakers conseguiu agora, vai pro play-in, provavelmente... Mas imagina você perder o LeBron James no playoffs. Os caras jogam a temporada inteira, na hora que vai jogar... A medicina esportiva é um patamar diferente do que a gente faz, assim. E assim, tem medicina... A gente fala no Brasil de medicina esportiva, mas aqui, assim, existe, obviamente... Mas não é do jeito que é falado. A medicina esportiva, ela é muito agressiva no ponto de vista cirúrgico. Então, assim, não existe levar um paciente desse para reabilitação. Ele tem que ser operado e operado logo. Né? Agora, eu acho que ele não foi, não. Não, eu sei. Você sabe desse caso, né? Então, parece que teve uma lesão de... Acho que não foi um desfranque, parece. Eu não vi o caso, não, mas assim... E o Neymar mesmo foi pra Doha, né? Agora, foi operado no hospital lá do Sheik. Lá. Um amigo meu passou na frente desse hospital lá. Foi. Um amigo seu. É bonito. Um amigo Ele me falou que é bonito. Esse cara viaja, seu amigo viaja demais. Esse amigo viaja. Como é bom ver o rico viver, né, rapaz? A cara de arte. Mas pra encerrar esse assunto... Sacanagem. É que o bicho viaja demais, rapaz. Não, é meu amigo. É seu amigo, seu Então, assim, por exemplo, essas lesões de pé, né? Assim, o esporte que mais tem lesão do pé hoje é o futebol americano, por exemplo.
Deve ser de quase todos, só o pé, não. Mas pro pé, assim, porque realmente metade do time faz força demais no pé ali. E assim, a conduta lá é a lesão que qualquer lugar do mundo você trata de forma conservadora, é cirúrgico sempre. E operar para o paciente com 2 semanas, 3 já voltar a jogar. Porque um atleta desse parado, o prejuízo é absurdo. Ou se isso vai acabar transformando também o tratamento na verdade, assim, não atleta, né? Isso puxa, exatamente, as tecnologias de tratamento, elas puxam o esporte de alto desempenho, é a Fórmula 1 da indústria do... É a equivalência, né? É quase a guerra. O esporte de alto desempenho para ortopedia é como se fosse a Fórmula 1 para a indústria automotiva, né? Acelera as transformações. Gostei dessa analogia. Obrigado. Um monstro, né? Um monstro. Mas é verdade, então isso acelera. Não, e você está falando é fato. Por exemplo, eu faço pedal e é amador, mas tem colegas meus que o cara é profissional. Então, pra você falar para um cara desse, 6 semanas parado. 6 semanas, ele tem um Brasil Ride. Aí o cara fica doido. Não, me opera amanhã. Não faz, né? Não fica, entendeu? Não fica, não. Agora, você falou de tecnologia na medicina. Tem tecnologia que surge e ligeiramente ela é atropelada, não chega nem a ser... Você começou a falar de vetoração ali na cirurgia de joelho. Quadril também teve isso. Eu participei de uma cirurgia lá em Curitiba, que foi a primeira cirurgia de navegação lá no hospital que eu fiz residência, lá no Cajuru. E a questão de colocar lá os sensores para poder o computador identificar ali as angulações, onde é que você vai cortar e tal. Aquilo ali rapidamente assim, não chegou nem a ser tão difundido. Hoje, o que a gente está vendo, na verdade, é o desenvolvimento mesmo da cirurgia robótica também, né? É que, na verdade, assim, a tecnologia, ela não basta ser engenhosa, né? Ela tem que ser aplicável. Sim. Então, se a sua aplicação, ela ou onera demais, ou torna muito complicado, ela deixa de perder o sentido, né? E dentro dessa perspectiva, a nanotecnologia dentro da cirurgia, da medicina em si, como é que você enxerga isso? Aí são 2 assuntos, assim, tanto a nanotecnologia como a parte da biotecnologia, né? A parte de células-tronco, né? É uma outra vertente, né? Que também tá falando demais. Demais. A gente viu bastante coisa no nosso mestrado disso. Exatamente. Na verdade, assim, e eu vejo que o que se faz hoje é uma coisa meio desvirtualizada, assim, desrituada, né? Falando do português correto. Porque não é para todo mundo, não é todo caso que tem indicação de usar um biológico. Hoje tudo é biológico. Né? Você tem uma artrose, não, biológico. Há uma super indicação. Super indicação, né? Então, assim, é complicado. A nanotecnologia, que aí já é um pouco diferente disso, que a nanotecnologia são os compostos, né, mais inorgânicos. Existe a ponte que une a biotecnologia com a nanotecnologia, né? Que aí hoje, na minha área, por exemplo, a gente tem na ortopedia os indutores de tecido cartilaginoso, que são associações de biotecnologia com a parte celular, com a nanotecnologia, que são as estruturas moleculares ali interagindo entre si, possibilitando, mimetizando, a palavra certa é essa, mimetizando o tecido corporal normal, né? Então, assim, é um avanço que a gente, se a gente não estiver fazendo isso todo dia, quando você volta para estudar 6 meses depois, você se assusta com o que já se desenvolveu. Mas é importante que o pessoal saiba, assim, que os biológicos, se fala muito disso hoje, mas assim, no Brasil, por exemplo, ainda está tudo em fase ainda de estudo, assim, a homologação está sendo bem gradativa, não é para tudo que é útil, né? Mas, sem dúvida, é um campo da ciência médica que a gente está engatinhando ainda, né? Não, eu acho que muita coisa boa vai vir ainda, mas, assim, não é de qualquer jeito. E hoje os vieses são muito grandes. Santa de barro, né? É verdade. Os vieses são muito complexos e acho que o senso crítico do profissional, de entender o que é indicação e o que não é o que vai realmente fazer bem para o paciente e não sair fazendo isso para todo mundo. É um mundo muito amplo, né, rapaz? Se muda da tecnologia, aplicação em saúde e, na verdade, da tecnologia e em geral, como a gente vem falando aí, dessa barreira que foi vencida aí, né? A 4ª geração aí da inteligência artificial. Que é a medicina 4.0. Já tá vindo aí, chega a 5 aí já. É porque apesar de serem coisas diferentes, são tão integradas, na verdade, que logo vai ter o Dr. ChatGPT. Logo, não. Na verdade, muita coisa ali deve responder. Você lembra ali, que era o Dr. Google? Agora já mudou. Você vê, por exemplo, o que é a diferença grande do Google pro ChatGPT, né? Porque, na verdade, o ChatGPT você conversa com ela. O Google dá o dado, né?
O Google, você pergunta, ele dá um monte de página. Ele dá o dado. Né, Ela dá informação. Que é o PageRank, né? Que é a base do Google, é o ranqueamento das páginas, né? Então, assim, ele te diz, talvez você ache por aqui. O chat, na verdade, é como se fosse alguém que pesquisou tudo e compilou para você e falou, olha, essa é a melhor resposta para você do que você está procurando. E quando veio isso, né? O ChatGPT teve um pouquinho de briga, porque ele usa o Google, né? Uma das bases, né? Então o Google queria travar. Mas não tem como travar. Não tem que você trava. Porque, na verdade, as informações que o Google cataloga não são do Google. Não são. Né? O Google, o PageRank, né, que faz o ranqueamento das páginas, ele pega o que está na internet. Não é e outra coisa, se o Google travar, ele está jogando contra, porque ele vive disso, né? De liberar o dado. E mesmo que o dado seja armazenado no servidor do Google, o dado, ele não pertence ao Google. Ele só está armazenando ali. Então, é de quem produziu o dado, né? O dado é o novo petróleo. É novo petróleo, né? Essa é a frase, viu? É dado novo petróleo. Essa é a frase. Vou dizer pra você, viu, Cuca? Que episódio fantástico. Muito bom. Rapaz, já acabou? Rapaz, eu digo pra você que a gente vai precisar de mais uns 3 episódios contigo aqui, bicho. Porque, rapaz, é muita coisa pra gente falar de tecnologia, Rafa. A gente poderia fazer por pautas, né? Exatamente. Hoje é só sobre viagens. Poxa, daqui a pouco você vai responder. Porque acabou de chegar o nosso quadro, né? Que é o Defina Seu Ócio, Sim, patrocinado pelo Café Reserva do Vale. Exatamente, porque para tudo isso aí, na verdade, exige um pouco de tempo livre. Você, na verdade, sua história é baseada nisso. Você veio morar em Conquista um bom café. Para ter tempo livre, né? E quando eu conheci Rafa, o primeiro presente que Rafa me deu foi uma maquininha de café. Verdade. Uma maquininha de café, Verdade, foi isso mesmo. Tá até hoje lá, tá lá na área gourmet lá, a maquininha de café que ele maquininha de café vermelhinha lá. Exatamente. Hoje aqui é com Café Reserva do Vale. Hoje, na verdade, eu recebi um dos primeiros lotes do Reserva do Vale, tenho até isso em foto. É verdade. Não tá aí a foto não, né? Você colocava a foto aqui. Colocava a foto aqui, é verdade. Você deu uma pioradinha. Criatura de prefeitura. Não vi, mas tá acabado. Eu tenho lá a foto com um dos primeiros lotes do Reserva do Vale. Isso. Não tinha nem embalagem ainda, era embalagem. Era moído ainda. Era só pros amigos. E já era maravilhoso, então... Recomendo aí. Bom demais. Aqui, ó. Chama essa nossa parte, mas defina seu ócio. Certo. Então, vai ser pergunta e você tem que responder rápido. Tô até com medo aqui da primeira, porque qual o Rob? Vai responder mais de uma, né? Mas eu sei que ele vai responder. Essa eu acho que eu vou acertar. Vou pensar aqui, se for, eu vou dizer, acertei. Qual é seu hobby? Hoje o meu hobby é desenvolver minha criatividade com o processo de marcenaria e eletrônica. Acertei. Aí eu também... Porque você tem vários hobbies, pô. Eu tenho vários, mas o meu preferido é a marcenaria. E um livro? Um livro, Pense de Novo, de Adam Grant. Pô, que bacana. Esse livro mudou minha vida. Esse livro é maravilhoso. Uma música? Hotel California. Eagles, Hotel California. Na minha adolescência, eu via direto, eu lembro sempre dessa música. Acabou de responder banda, né? Eagles. E uma comida? Só porque tá de dieta agora, ele vai falar alface. Aveia. Não fale alface, não, Fernando vai lhe pegar. Não, comida é difícil porque eu sou uma pessoa que gosta de todas as comidas, né? Tirando bacalhau e jiló, eu gosto de tudo. Jiló é bom demais. Bacalhau eu gosto. Uma comida, churrasco. Rapaz, olha só um parênteses da comida, que quando a gente tava no mestrado lá, aí tinha um lanche. Não precisa falar isso. Não, o lanche do mestrado eu vou falar. O lanche do mestrado era massa. Aí tinha um lanche do mestrado, o pessoal levava no sábado o lanche. Aí levava um lanche pra turma inteira e um lanche pra Rafa. Era separado. Ele gosta de comida. Isso é mentira, isso ele gosta de comida. Agora a próxima pergunta, eu aposto que eu sei também sua resposta. Conta pra gente uma viagem inesquecível. Cara, assim, viagens inesquecíveis, eu tive a sorte de fazer algumas, mas a primeira vez que eu fui no norte, no Polo Norte, vi a Aurora Boreal, pra mim foi... Sabia que ele ia responder. Foi uma experiência maravilhosa. Talvez, assim, foi uma experiência de vida, assim, tanto pelo desafio de chegar até lá, acima do polo, do Círculo Polar Ártico, no interior da Finlândia, frio de menos 35 graus... E realmente, na noite de Natal, eu tive essa experiência que foi realmente maravilhosa, foi muito bom. Nós vamos ter que fazer um podcast só pra ele contar essa viagem, porque essa viagem foi massa. Rapaz, dá 2 podcasts pra contar essa viagem. Até te perguntar, um sonho de viagem? Sonho de viagem, conhecer a Oceania ali, a Austrália, a Nova Zelândia.
Tá na lista. Pô, Rafa, eu digo pra você que eu acho que não só a gente, quem tá nos assistindo, ganhou demais com esse episódio, velho. Obrigadão, viu, Rafa? Pô, obrigado a vocês aí. Fantástico. Se você quiser deixar seu contato aí, Instagram pra quem tá nos vendo. Da equipe, né? Da equipe. Então, assim, a gente tem o Instagram profissional da equipe, né? Eu não tenho Instagram pessoal profissional. Eu acredito no trabalho em equipe, então eu nunca quis ter um Instagram só meu, do trabalho, que é o Cirurgia do Pé Sudoeste. Depois bota aí a letrinha embaixo aí. bota aí, Vina, bota aí, olha. E lá vai ter divulgação do nosso trabalho, no meu dia a dia. E é só isso mesmo, não tem... Vou ver se ele faz uns pulmão pra mim. Nós vai fazer. Pode mandar, ele faz no 3D. Ele faz. Depois traz aqui e posta aqui. Posta aqui, traz aqui e bota na mesa. Vou até passar os Daikon pra você já, que já tem tudo lá no meu computador, no Horus lá. E você que tá em casa, não deixe de compartilhar, curtir, se inscrever, que foi fantástico, né? Manda pra aquele amigo que você lembrou quando tava assistindo. Esse episódio foi fantástico. A gente agradece muito, o Ostadava agradece, foi top. Obrigado a todos, gente. Bom Valeu, gente. Valeu, pessoal. Viu?